Olá, eu vou aqui neste vídeo falar os motivos pelo qual eu odeio o Brasil, os motivos que na verdade eu odeio no Brasil e as razões pela qual, o porquê que eu quero deixar o Brasil e ir morar num país da União Europeia. O primeiro motivo que me leva a querer ir embora do Brasil é a qualidade dos serviços públicos. Ou seja, o transporte coletivo brasileiro funciona de uma maneira precária, de uma maneira tão péssima. Se você pega um ônibus, você é um meio de transporte que não tem rapidez nenhuma, que não presta um serviço que não é e nada bom, que não tem o mínimo de uma boa qualidade, seja eles urbanos ou seja eles rodoviários, ou seja, eles te cobram uma passagem caríssima por um serviço que não vale o que eles cobram. A segunda coisa também é os trens no Brasil. O Brasil é um país que, ao contrário do Japão e países da União Europeia, ele entrou na contramão do Japão e da União Europeia, ou seja, o Brasil sucateou as ferrovias, sendo que as ferrovias no Brasil poderiam ser fontes de geração de muitos e inúmeros empregos, ou seja, a ferrovia tinha tudo no Brasil para fornecer um transporte coletivo digno, de boa qualidade, devia ser modernizada, devia ter as mesmas tecnologias que existem no Japão e na União Europeia e até mesmo elas serem aprimoradas nas ferrovias brasileiras, mas no entanto o Brasil infelizmente jogou ao léu, sucateou, destruiu o parque ferroviário e a consequência disso é um trânsito cada vez mais caótico, um trânsito cada vez mais pesado, desgraças acontecendo no trânsito constantemente no Brasil e muitas delas poderiam ser evitadas se a ferrovia tivesse investimentos pesados e vultosos como a União Europeia, a China e o Japão fazem. E, no entanto, esse é um grande motivo de eu não gostar de morar no Brasil, de eu não concordar com o Brasil. E outro fortíssimo motivo é a política brasileira, ou seja, o que eu me indigno é com a inércia do povo diante das corrupções, diante dos atos de corrupção, de o povo ser conivente com a corrupção, de o povo tanto faz como tanto fez, não reagir diante da corrupção, não ir às ruas, enfim, paralisar o Brasil, não ter aversão à corrupção, porque o povo brasileiro teria que ser uma sociedade que tivesse austeridade com a corrupção, que não a tolerasse, que enfim fosse um povo que com unhas e dentes combatesse a corrupção e tivesse total aversão e nojo da corrupção aqui no Brasil. E também, infelizmente, o que eu noto é que o povo é altamente conivente, que o povo tá bom, e também o maior mal de todos é que quando chega a eleição, que este ano é de eleição aqui no Brasil, o povo vai lá nas urnas e elege os menos corruptos, elegem pessoas que só pensam em benefícios deles, elegem pessoas que vão roubar, que vão afundar e cada vez mais o Brasil e agravar a doença grave e crônica do Brasil, que é a corrupção. A corrupção é como se fosse um câncer, um tumor que o Brasil tenha, e agravado pela corrupção, e o povo vai lá e elege as mesmas pessoas, os menos corruptos que para eles, depois que passar a eleição, não vão dar nem as caras, não vão nem ligar para eles, como tanto faz, como tanto que fez. E mesmo assim, o povo insiste em votar nesses corruptos, nesses pilantras, nesses canalhas. E esse é um forte motivo
de eu não querer gostar do Brasil, de eu não gostar do Brasil, de eu querer sim ir embora para um país da União Europeia e viver meu resto de vida lá. E outro, porém, é a saúde pública. Em muitos lugares, em grande parte do Brasil, a saúde pública é um lixo. A saúde pública no Brasil é um serviço precário, é um serviço horrível, é um serviço que nem cachorro, que nem um animal aceitaria um serviço desse. Enquanto que, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, o Reino Unido tem um dos melhores serviços de saúde pública do mundo. E ao exemplo do Reino Unido, vários outros países. E nós aqui, o Brasil, é o 6º país que tem a 6ª mais alta carga tributária do mundo. E os impostos aqui no Brasil, a gente trabalha, a gente paga imposto, a gente, enfim, sacrifica-se. 6 meses de um ano inteiro, os cidadãos trabalham só para pagar imposto neste lixo chamado Brasil. E, no entanto, o Brasil é um dos países no mundo em que menos se vê o retorno desse imposto. E também volta mais uma vez o que eu falava, o que o povo é conivente, que o povo acha que isso tá bom, que o povo não vai às ruas, que o povo não atira, não apedreja o Congresso Nacional, não apedreja o Palácio dos Bandeirantes, não apedreja, no caso, aqui a Alesp, que é a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, e também todas as Assembleias Legislativas de todos os estados brasileiros. O povo devia, diante disso, o que fazer? Fazer uma greve geral que não tivesse prazo para terminar, não pagar nenhum imposto, e enquanto não tivesse garantia que os serviços públicos tivessem uma grande e profunda melhora, o povo não iria parar com a greve e nem com as arruaças, porque o povo tinha que mostrar que o povo unido jamais será vencido. Se eu fosse um político, eu tinha ideia de pôr uma lei no Brasil, que eu voltasse uma matéria na escola que se chamaria-se Educação Moral e Cívica, que essa matéria iria lecionar o que são leis, o que são direitos, quais são os deveres, quais são os direitos, quais são os deveres do cidadão brasileiro, o que é um governador, o que é um prefeito, o que é um senador, o que é um vereador, o que é cada cargo político e qual é a sua função na política brasileira e no que eles interferem na vida das pessoas, o que é a diferença do presidencialismo, quais são os tipos de presidencialismo, qual é a diferença da monarquia, quais são as diferenças da monarquia e o que difere o presidencialismo da monarquia. E também essa matéria iria lecionar políticas públicas e ela iria impor na cabeça dos alunos e dos jovens que o povo unido jamais será vencido, que nós temos todo o direito de reivindicar os nossos direitos e de lutar por eles e que ninguém tem que oprimir nós por essa ação, que ninguém tem que ter o direito de impedir, que nós temos o direito de marcarmos uma audiência pública com políticos e autoridades e nela cobrar as melhorias que tem que ser feita, seja no nosso bairro, seja na nossa cidade, seja no país inteiro, seja em qualquer meio, nós temos o direito de marcar uma audiência pública e estar debatendo um assunto com o político a respeito de um possível problema que ocorra no nosso bairro ou qualquer coisa do tipo. E que, por fim das contas, essa matéria iria ser obrigatória em provas de concurso público, em concorrências de cargos públicos e em provas de vestibulares de faculdades públicas e privadas aqui no Brasil. Porque, principalmente nós jovens,
temos que ir às ruas. Nós jovens temos que perder o medo de fazer isso. Nós temos que perder, enfim, o temor de fazer isso. Temos que perder o temor de lutarmos pelos nossos direitos, e sim ir às ruas, e sim reivindicar, e sim botar a boca no trombone, e não ter medo disso. É o que o povo brasileiro tem que aprender a ter. O povo brasileiro não tem que ter mais esse comodismo que o povo tem. O povo brasileiro tem que pegar e não ser conivente com a corrupção e nem com coisas erradas, e sim reivindicar a saída também dos corruptos do poder, a retirada dos políticos corruptos do poder, e reivindicar que a política brasileira seja honesta, seja transparente, seja uma política digna de respeito, uma política que ajude realmente o povo, que seja uma política que trabalhe totalmente em prol do povo, em prol da sociedade brasileira, e que seja uma política que jamais tolere a corrupção e nenhum tipo de coisa errada. E outra coisa também que me intriga no Brasil é a justiça. Ou seja, que pessoas que têm dinheiro, se elas cometem um crime ou matam uma pessoa, elas ficam impunes, elas pagam uma fiancinha e saem pela porta da frente da delegacia. Elas, enfim, a justiça só é pesada contra pobres, contra pessoas de cores e contra os menos favorecidos, enquanto que para os ricos a justiça é cega, a justiça não existe. Eles podem fazer o que eles quiser, que fica por isso mesmo, e isso também é uma coisa que eu não concordo, e nem um pouquinho aqui no Brasil com isso. E também a outra coisa é o seguinte, é as regalias dos políticos na política brasileira. Ou seja, que político tem direito a foro privilegiado, tem direito a carro com motorista, tem direito a 1001 regalias, e o povo também não reage para enfim, pôr fim a essas regalias, para enfim, acabar com essa mamata dos políticos, porque eles, além de roubar descaradamente a sociedade brasileira, eles pegam e eles na cara dura têm regalias, tem 1001 regalias. E outra coisa que eu não concordo é com o sistema prisional, é com o Código Penal brasileiro. Ou seja, existe um tal de auxílio reclusão que é pago aos detentos, aos presos, que os presos na cadeia, não bastando o que eles fizeram, eles ainda recebem esse auxílio, esse dinheiro depois que sai da cadeia, e tudo pago por cidadãos de bens como eu, por cidadãos que trabalham, que lutam, que têm suas coisas, que pagam suas coisas, por cidadãos de bens, que é pago esse dinheiro que praticamente vai para o ralo, para essa lei mais absurda, para essa lei mais sem pé e sem cabeça que tem. E também o que eu não concordo é das leis defender os menores infratores, ou seja, que a maioridade penal brasileira nunca é diminuída, que tem muita gente que defende esses menores, e essas pessoas que insistem em fazer isso, tinha mais é que pegar um desse e levar para casa deles e pôr dentro da casa deles, junto com a família deles, junto com a gente deles. Será que eles iam aceitar? O que vocês acham? E se não aceitassem, eles iriam ficarem presos e perderem o mandato, porque já que defendem os infratores, então leva um e põe junto com a sua gente. Será que se um infrator desse estuprasse a mãe desses políticos que defendem, a mulher deles, as filhas deles, ou os filhos, ou matasse a mãe,
a filha, um parente ou os filhos se mexesse com a família deles, será que eles teriam a mesma ideia a respeito de menores infratores? O que vocês acham? E, no entanto, em países desenvolvidos não existe essa defesa. Se você, tendo a idade qual for, cometer um erro, você vai pagar por isso. E, no entanto, o Brasil, infelizmente, está longe disso. O Brasil, infelizmente, é um país que está em retrocesso. O Brasil, infelizmente, é um país que está parado e voltando atrás no tempo. Um país que está parado no tempo e retrocedendo no tempo. E o povo nada faz por isso. E também, a outra coisa que eu não concordo no Brasil é o desemprego. O Brasil é um país que não investe na indústria, é um país que não investe, no incentiva os empresários a investirem no Brasil, a crescerem no Brasil, não incentiva as indústrias a virem no Brasil, não incentiva os empregos a passarem a serem gerados, e o governo brasileiro é um governo que não dá incentivos para o trabalho, que nem eu citei anteriormente. A ferrovia brasileira, se a ferrovia tivesse investimentos pesados no que diz respeito a transporte de passageiros e de cargas, ela seria uma grande fonte de geração de empregos. A ferrovia geraria muitos e inúmeros empregos aqui nesse Brasil. A ferrovia, além de oferecer um transporte público digno, de boa qualidade, bem mais rápido que o transporte por vias rodoviárias, um transporte confiável, um transporte que seria elogiado por quase todos que o utilizasse. Com certeza, isso seria uma fonte de inúmeros empregos e iria garantir um grande desenvolvimento para a nação brasileira. E enfim, esse desemprego que está atingindo, assolando o Brasil, é um dos maiores de toda a história do Brasil. Ou seja, já são quase 15 milhões de desempregados que existem no Brasil, segundo as estatísticas. E, no entanto, todos esses casos, esses motivos que me levam a ter a convicção de não gostar do Brasil. E outra coisa é o seguinte, é a qualidade nos serviços de internet e de telecomunicações. Os serviços de internet e telecomunicações no Brasil geralmente estão entre os piores do mundo, porque o Brasil não tem os devidos investimentos na atualização e na melhora da rede responsável pelo sistema. E, no entanto, também esse é um forte ponto negativo. Serviços públicos e privados de internet e de conexões estão entre os piores e os mais precários do mundo, e a habitação brasileira também é uma coisa que deixa muito a desejar no Brasil. Muitas pessoas não têm a sua casa própria, muitas pessoas dependem do aluguel, o déficit habitacional no Brasil é muito elevado e, no entanto, visto todos esses casos, que eu estou convicto a ir embora do Brasil e ir morar em qualquer país da União Europeia, ou na Holanda, ou na Espanha, ou na Suécia. E essa é a minha modesta opinião. Comentários, críticas, estarei respondendo de acordo com o que vocês me enviar. Eu estarei respondendo a pergunta de vocês, ou a crítica. Muito obrigado.